E aí, pessoal, espero que todos estejam bem, né? A gente vai dar continuidade hoje na nossa... A gente vai falar um pouquinho hoje sobre... dar continuidade, na verdade, falando sobre os fundamentos da probabilidade do pensamento estatístico. Vamos fazer uma parte 2, nós vamos discutir um exemplo. Vou pedir para você se inscrever no canal, porque toda vez que chega material novo, você recebe e a gente continua o nosso processo de formação aqui no canal. Tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre o pensamento da probabilidade, que eu resolvi dividir isso em umas 2, 3 aulas. Na verdade serão 3 aulas, porque geralmente o pessoal acaba entendendo, mas tem a dificuldade de pensar isso em trabalhos de campo, né? Então estou fazendo essa introdução, falando de eventos complexos e os compartilhados, que é a famosa, os eventos complexos, aquela famosinha regra do ou, né, que a gente soma, e os compartilhados geralmente são aqueles do e, né, que a gente usa a multiplicação. Mas fugindo dessa coisa meio decoreba, é interessante que nós entendamos, né, como que funciona isso na prática, na verdade, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui até do livro do professor, dos autores Gotelli e Ellison, que é o livro Princípios Estatísticos em Ecologia. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para a gente discutir um pouco sobre esses eventos complexos e compartilhados que eu falei no vídeo anterior. Por isso, eu sugiro que você assista a primeira parte de probabilidade, né, da primeira aula de probabilidade, para posteriormente vir aqui assistir esta segunda aula, tá? Esse exemplo, tá? Então vamos pensar assim, que você vai trabalhar numa área que tem um afloramento rochoso, né? Uma área de mata que tem um afloramento rochoso. Afloramento rochoso, né, é afloramento onde tem, por exemplo, pense assim numa serra, né? Ou até numa área plana, que você tenha rochas aflorando, pedras assim aflorando, né? Então você está trabalhando numa área dessa. Então tem um pouco de restrição de ocorrência de vegetação, e ela acaba muitas vezes ocupando os lugares onde essas rochas não afloram, né? Mas vamos pensar assim, né? Um ambiente de afloramento rochoso, onde você vai ter moitas, né, de plantas. Por quê? Porque onde tem esse afloramento de calcário, não tem como as plantas ocuparem o mesmo lugar, né? Então ela acaba ocupando, sendo distribuída em manchas por conta desses afloramentos dessas rochas, tá? Então aí a gente vai estudar ali 2 eventos diferentes, né? Uma planta pioneira, né? E largata herbívora. O que é uma lagarta herbívora? É aquela que se alimenta de folhas, né? Então, ou de plantas, né? Então isso seria uma largata herbívora, e nós vamos trabalhar com a planta que é chamada como pioneira. Como é uma área, né, de restrições, de grande difícil, né, com condições inóspitas, né? Essas plantas pioneiras conseguem se adaptar e colonizar com mais facilidade, né? Então vamos prestar atenção um pouquinho nessas plantas pioneiras para a gente entender como que a probabilidade vai entrar aqui, né? Então vamos pensar assim, que nós temos plantas ali as moitas dessas plantas, nós vamos ter plantas com composto secundário e plantas sem composto secundário. O que é um composto secundário? É qualquer composto, né, que a planta vai produzir, neste caso aqui que nós vamos tratar de herbivoria, que vai fazer com que fornecer à planta um meio de defesa. Pode ser, por exemplo, um sabor amargo, né? Ou uma urticância. Quando a largata ela tenta comer essa folha, né? Talvez o sabor amargo inibe com que ela continue comendo. Ou talvez se ela tenha glândulas urticantes, quando a largata vai andar na superfície da folha, essas glândulas liberam essa substância urticante e impeça com que essa largata também coma essas folhas, né? Então, mas nós vamos ter plantas que produzem composto secundário e a mesma espécie ou a mesma população de planta pioneira que não produz o composto secundário, tá? Então, as plantas que compõem, que produzem o composto secundário, tem a possibilidade de 20% de ocorrência. Vamos supor que eu levantei 100 manchas, 20 moitinhas, né, nesse afloramento rochoso, nessa área. Então, desses 100, 0,20, ou seja, 20% vão ser manchas que produzem compostos secundários. E 0,8 ou 80%, né,
são as que não produzem composto secundário. Entenderam? Ó, eu levantei 100 manchas, 20%, né, ou 0,20, tem a probabilidade de eu encontrar, então, 20% dessas moitas que não produzem composto secundário, que produzem composto secundário, e 0,8 que não produzem composto secundário. Tá? Então, olha só, pessoal. Então, as que têm composto secundário é 0,20. E o que é aquelas que não compõem, assim, em termos de probabilidade? Quem são aquelas que não produzem o composto secundário? A probabilidade de ela não produzir, ser resistente, né, que não tem, ela não produzir composto secundário é 1 menos a probabilidade dela ter o composto secundário, né, conforme a gente viu na aula passada, né? Então, se eu pegar 1, porque a probabilidade, quando a soma de todas as probabilidades dos eventos é igual a 1. Agora, se eu excluir um evento, né, 1, se eu excluir esse evento, vai me sobrar quanto? 0,8, tá? Ó. Se a soma dessas duas probabilidades dá 1. Se eu excluir essa aqui, vai ficar 0,8. Então, se acontecer isso, né, exclui a possibilidade de acontecer isso. Aquilo que nós discutimos na aula passada. São eventos geralmente excludentes. Quando um acontece, o outro não acontece. Mas aqui nós temos 20% de probabilidade desse evento acontecer e nós temos aqui 80% desse evento acontecer, tá? Então nós temos mais possibilidade de encontrar moitas sem composto secundário do que com composto secundário, tudo bem? Então agora nós vamos falar da ocorrência de manchas com essas largatas, tá? Então nós vamos encontrar o seguinte, pessoal. Nós vamos encontrar em 70% dessas manchas terão essa largata, tá? E em 30% não terão essa largata, tá? Como que eu cheguei nesse 30 aqui, né? É 1 menos 0,7, né? Aí vai ter 0,3. Se eu sei esse valor, é só eu diminuir de 1 que eu chego nesse valor. Eu não preciso ir para o campo e obter os dois valores. Se eu obter um, automaticamente eu consigo obter o outro, porque a soma de todas as probabilidades é igual a 1. Então, quantas probabilidades que eu tenho aqui? Uma probabilidade de ter largata e a probabilidade de não ter a largata. Se tenho 70% de probabilidade de ter moitas com largata, obviamente me sobrou 0,3, então eu teria 30%, tá? Então, quando um evento acontece, o outro não ocorre. Mas nós temos a probabilidade de esse aqui ocorrer 70% das vezes e esse aqui ocorrer em 30% das manchas. Certo, pessoal? Então, isso aqui é uma introdução inicial. Então, nós temos plantas pioneiras e nós temos largatas que fazem herbivoria e nós estamos falando de dois eventos independentes, tá? A possibilidade das plantas terem composto secundário ou não e a possibilidade das manchas terem largata ou não. Nós estamos falando de dois eventos independentes, tudo bem? Então agora vamos ver aqui, pessoal, fazer algumas combinações de probabilidade para a gente começar a entender, tá? Ó, vamos usar um pouco na prática. Então vamos ver aqui um evento compartilhado. Lembra que o evento compartilhado eu vou usar o E, né? Então, por exemplo, uma população de plantas pioneiras sensível à herbivoria e sem largata. Olha só, eu quero uma população sensível à herbivoria. Quando que ela é sensível à herbivoria, pessoal? Quando ela não produz o composto secundário. Quando ela não produz o composto secundário, ela é sensível à herbivoria. Porque quando ela produz o composto secundário, nós estamos partindo da premissa que esse composto secundário vai inibir a herbivoria. Então, como que eu vou fazer essa continha aqui, pessoal? É a multiplicação. Eu vou pegar esses dois eventos que são independentes, lembrem que os eventos complexos eles são independentes, e eu vou multiplicá-los, né? Ó. Sem a população sensível, 0,8, né? Ó, 0,8, por quê? Porque não produz o composto secundário. Vezes sem largata. Quantas manchas não terão largata? É 0,3. Então, se eu multiplicar 0,8 por 0,3, eu vou ter uma probabilidade de 0,24 ou de 24% de eu encontrar manchas de populações de plantas pioneiras sensível à herbivoria e sem largata. Ou seja, se eu pegasse 100 manchas ao acaso em uma área, 24% delas, ou 24 manchas, elas
seriam de populações de plantas sensíveis e eu não encontraria largata nelas. Tá vendo? Então eu apliquei uma combinação disso aqui usando eventos compartilhados. Tá vendo? Agora vamos fazer mais um exemplo aqui. Ó. Eu quero uma população suscetível com largata. Quem são as populações de pioneiras suscetíveis? É que não tem composto secundário, tá, pessoal? E 0,8 delas não produzem composto secundário. Então aqui, ó, população suscetível, população de pioneiras que são suscetíveis à herbivoria, 0,8. Com largata. Então, quantas manchas vão ter largata, pessoal? Que são herbívoras? 0,7. Então eu vou multiplicar os dois eventos. Eu vou multiplicar a ocorrência de manchas que são suscetíveis, ou seja, que não produzem composto secundário, e vou multiplicar pela quantidade de manchas que eu encontro essas largatas herbívoras. Se multiplicando os dois exemplos, as duas probabilidades, os dois eventos independentes, né, ó, eu vou encontrar a probabilidade de 0,56 ou 56% de probabilidade de eu encontrar manchas que são suscetíveis com presença de largatas herbívoras, né? Olha só que legal, né, pessoal? Observe então que eu estou usando desses eventos aqui que eu calculei, né, ó, para fazer eventos compartilhados, eventos que são dois eventos independentes, e estou fazendo aqui predições, tá vendo? Ó, predições de probabilidade. Vamos fazer mais um exemplo então, ó. Eu quero populações de plantas resistentes sem largata. Ó, populações de plantas resistentes. Quem que é resistente? É quem produz o composto secundário. Qual que é a probabilidade de eu encontrar manchas de plantas pioneiras, né, manchinhas de plantas pioneiras que são resistentes? São aquelas que produzem esse composto secundário. Então, 0,20, como são eventos compartilhados, vezes, né, ó, vezes as manchas sem largata, que é igual a 0,3. Ou seja, 30% das manchas eu não vou encontrar a largatas, né? Então, 0,2,03 eu vou encontrar uma probabilidade 0,06 ou 6% de encontrar manchas de plantas que são resistentes a largatas, né, a herbivorias, e que não terão largatas, né? Elas são resistentes, mas não tem largata nelas. Ou seja, se eu tivesse 100 manchas, 6 delas só seriam de manchas de plantas resistentes e não teriam largata. Olha só, pessoal, nós estamos combinando as probabilidades aqui. Vamos pegar mais o último exemplo aqui, tá? Ó. População resistente. Então agora eu vou ter uma população resistente com largata, tá, pessoal? Eu quero uma população resistente com largata. Então quem que é resistente? Quem produz o composto secundário. E quem são as que ocorrem? São esses 70% aqui, né? 0,7. Então eu vou multiplicar 0,2 vezes 0,7, né? Ó. Então eu vou ter uma probabilidade de 0,14 ou de 14%. Dessas 100 manchas eu teria 14 manchas que teriam composto secundário e teriam a presença de largata. Tudo bem? Então observem, pessoal, que eu estou trabalhando com eventos compartilhados. Eu estou trabalhando com dois eventos independentes, viu? Ó, eu estou querendo saber porque a ocorrência, por que eles são compartilhados? Porque a ocorrência disso aqui, pessoal, não inibe a ocorrência disso. Então, por isso que eles são compartilhados, porque isso aqui acontecendo não vai inibir que isso aconteça. Então, eles podem estar acontecendo ao mesmo tempo, por isso que eles são compartilhados, tá? E quando eles são compartilhados, eu multiplico essas probabilidades, certo? Então, vamos fazer agora. Então, aqui está todas aquelas combinações que nós falamos ali, tá, pessoal? Então, são dois eventos que são simultâneos, que seria a manchas com largata, manchas que são resistentes e manchas que não são resistentes à herbivoria, e ocorrência e ausência da largatas, né? São dois eventos independentes. E por isso que eu estou fazendo, posso ver a ocorrência deles simultaneamente, ou seja, esses eventos compartilhando a mesma probabilidade de ocorrência.
Então aqui estão todas aquelas simulações que nós fizemos. Então se eu fizer a soma desses eventos compartilhados, pessoal, se eu somar todos esses eventos compartilhados, ó, 0,24 mais 0,56 mais 0,6 mais 0,14, vai dar 1, que volta o que eu expliquei na aula passada, que é a soma de todas as probabilidades, né, desses eventos compartilhados, ele é igual a 1, né? E a gente vai ver algumas aplicações disso aqui agora, mais alguns exemplos, para a gente poder fechar o entendimento dessa primeira etapa, que são os eventos complexos e os eventos compartilhados. Então, a soma dos eventos compartilhados, ele vai dar 1, tá? Ó. Então, vamos aqui ver um exemplo, pessoal. Qual que é a probabilidade de que populações de plantas sejam resistentes à herbivoria? Né, ó. Qual que é a probabilidade de que plantas sejam resistentes à herbivoria? Qual que é a probabilidade, pessoal? É essa aqui, ó, que as plantas sejam resistentes sem largata, né, ó. Porque qual que é a probabilidade dela ser resistente? Ela ser resistente e não ter largata, né? E qual que é a outra possibilidade dela ser resistente? Ela ser uma população resistente com largata, porque a presença da largata ou a ausência dela não influencia nas suas resistências, entenderam? Mas eles são eventos compartilhados. A presença ou ausência da largata não influencia na resistência dessa planta aqui, tudo bem? Então, isso aqui são eventos compartilhados, né? Então, qual que é a probabilidade aqui? A soma dessas probabilidades, né? Que são eventos independentes, é igual a 0,20, que dá aqui, ó. E a soma desses dois eventos independentes aqui, ó, desses dois eventos compartilhados, me dá a soma aqui das plantas resistentes, que são aquelas que produzem composto secundário. Viram aqui, ó? As plantas resistentes são aquelas que produzem os compostos secundários. Então, quando eu analiso esses eventos compartilhados, a soma desses dois eventos compartilhados, ele me retorna, né, ó, as plantas resistentes aqui, tá vendo? Ó? Então, se eu pegar, porque aqui eu não coloquei todas, né, pessoal? Eu tô vendo aqui só dessa 0,20, algumas não vão ter largatas. E desse 0,20 aqui, algumas vão ter a largata, né? Então, quando eu somo essas duas probabilidades, me retorna o 0,20 aqui, tá? Ó. Não significa que essa só para vocês entenderem aqui, ó, não significa que esses 20% das manchas todos serão sem largata. Não, só 6% será sem largata, sobrou 14%. Significa que 14% dessas plantas resistentes vão ter largata, tá? Mas elas são plantas resistentes à herbivoria porque elas produzem composto secundário. A largata vai estar lá, mas ela não vai conseguir se alimentar da planta, tudo bem? Então são dois eventos independentes. E aí nós temos aqui a soma desses eventos independentes. Ele, neste caso, como não são todos os eventos, mas a soma desses dois eventos me retornou, né, ó, a probabilidade aqui inicial, certo? Bom, vamos ver mais um exemplo aqui, né, ó. Qual é a probabilidade de que populações de plantas sejam resistentes à herbivoria, né? Isso aqui eu já expliquei, desculpa, né? Vamos dar continuidade aqui, né? Agora, pessoal, quando as plantas pioneiras suscetíveis à herbivoria, elas vão sumir? Quando que as plantas que são sensíveis à herbivoria, elas vão sumir? Óbvio que a resposta até é óbvia. Quando que uma planta que é suscetível à herbivoria, quando ela vai sumir, pessoal? Quando tiver largata presente na mancha, né, ó. E a gente viu que aqui, ó, população suscetível com largata. Porque, ó, se a população é suscetível sem largata, ela não vai desaparecer. Se a população é resistente sem largata, ela também não vai desaparecer. E se a população é resistente com largata, ela também não vai desaparecer porque as largatas não vão se alimentar dela, né? Agora, se ela é sensível sem largata, também não vai desaparecer porque não vai ter nenhuma largata predando ela. Mas aqui, ó, população suscetível, que são aquelas que não produzem composto secundário, que é 0,8, com largata. E 70% das manchas vão ter largata. Então, quantos por cento eu tenho aqui, pessoal? 56% das manchas, não é isso? 56% das manchas. Desculpa, existe 56% de probabilidade, então,
das plantas pioneiras suscetíveis à herbivoria desaparecerem. Ou seja, toda vez que tiver largata nessas manchas, elas irão desaparecer. Ah, mas Rodrigo, não é 80%? Mas lembre que só 70% dessas manchas terão largatas. Mas desses 70%, pode ter manchas desses 70% que elas vão ocorrer, pode ter aquelas manchas que são resistentes, né, à herbivoria, tá? Então, isso aqui está mostrando que existe uma probabilidade de 50%, então, dessas manchas serem, né, sumir ou serem extintas, né, do local, quando essas largatas estiverem presentes. E essa probabilidade, né, desses eventos compartilhados acontecerem é de 56%. Então sobrou 44%, ou 1 menos 56 significa o que, pessoal? Significa que existe... O que significa então esses 0,44 que sobrou aqui, né? O que significa? É a probabilidade de um local de ocorrer uma população de planta. Eu tenho 56% de probabilidade dela ser extinta, mas eu tenho 44% de chance de ter de ocorrência de população daquelas plantas pioneiras. E quais seriam essas? A soma das outras probabilidades, não é isso? Ó, 56 ficou faltando 44 para dar 1, não é? A soma de todos os eventos compartilhados é igual a 1, sobrou 44. Se 0,56 significa a extinção, o sumiço, 44 significa então a presença dessas populações de plantas, que seria qual, pessoal? A soma de 0,24, que é população sensível sem largata, tá aqui. Essa aqui seria extinta. Aí nós teríamos aqui a população resistente sem largata, tá aqui o 0,6, e a população resistente com largata, que seria 0,14. Se eu somar isso aqui, vai dar 0,44. Tudo bem? Então, o que eu estou mostrando, pessoal? Como que eu posso trabalhar esses eventos compartilhados, né? E esses eventos complexos. Os eventos compartilhados são o que, pessoal? A soma, né? E os eventos os eventos compartilhados é a multiplicação, e os eventos complexos são essas somas, né? Então tá aqui um exemplo bem simples, tá, pessoal? Para a gente começar a entender a probabilidade de uma forma mais simples, sem aquele monte de conta doida lá, né? Que geralmente os professores colocam no quadro, mas uma forma simples da gente ver e entender a probabilidade, né? Se você não entendeu ainda, pessoal, assista a aula anterior, assista essa aula de novo, né? Mais uma vez, o que é esse 0,44? É porque 0,56 é a probabilidade da planta ser extinta, conforme eu mostrei no slide anterior, né? Ó, que é uma população suscetível com largata. E sobrou 0,44. De onde que veio esse 0,54? Porque a soma de todos os eventos compartilhados é igual a 1, né? Então sobrou 0,44. Se 56 é a extinção, 0,44 é a possibilidade de existir uma população de planta, né? E quando que vai existir uma população de planta? Nessas possibilidades que eu listei aqui. Se você somar essas tarjas de amarelo, você vai ter 0,44. Tudo bem? Então eu acredito que seja uma forma mais simples de entender a probabilidade do que ficar somente nesses cálculos. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscreva no canal novamente, né? Dê like, compartilhe com seus colegas para a gente poder formar profissionais na área de estatística que compreendam mais e pensem em possibilidades de explorar os dados de uma forma mais consistente, de uma forma mais robusta, tudo bem? E que seja melhor para o nosso entendimento. Então, na segunda-feira, pessoal, eu pretendo falar sobre curva de rarefação. Então, se der certo, eu vou falar ao vivo, mas se não, vai ficar gravado mesmo para vocês assistirem depois. Mas a intenção é tentar fazer uma aula ao vivo. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.